Senhores, nesse vídeo vamos falar de um fator que pode fazer toda a diferença entre você conseguir uma má lembrança ou conseguir um amigo. E esse fator se chama bom humor. É claro que por princípio o aviador é uma pessoa séria, dedicada, responsável, etc. E é justamente por isso que o aviador passa muita confiança aos passageiros e às pessoas como um todo. Mas existem certas situações na aviação nas quais a decisão de encarar certas coisas com bom humor pode fazer toda a diferença. Mas antes de contar essa história, vamos se lembrar de outra história que eu já contei aqui. Quem já viu todos os vídeos deve se lembrar da famosa história da piadinha do kamikaze. Para os que ainda não conhecem essa história, ela é resumidamente assim. Certo dia antes de um voo, eu estava falando com um instrutor meu. Até que em certo momento eu tive a infeliz ideia de fazer uma piadinha com o termo kamikaze, que é uma palavra que se refere aos pilotos suicidas japoneses da Segunda Guerra, que na maioria das vezes jogavam seus aviões contra navios. Ou seja, pilotos suicidas. Aí com toda razão o instrutor acabou não gostando daquela piadinha. E é graças a esse erro meu que até hoje eu evito usar essa palavra na aviação. Mas ok, agora que lembramos dessa história, vamos para a história desse vídeo. Alguns dias depois que aconteceu essa história do kamikaze, eu voltei lá no aeroclube para fazer outro voo. Aí nesse dia eu fui voar com um dos melhores instrutores que eu tive o prazer de conhecer. Aí ele foi lá, se apresentou, me cumprimentou e ficou ali esperando enquanto eu preenchia uma ficha no balcão para começar o voo. Aí enquanto eu preenchia essa ficha, ele ficou ali em pé do meu lado. Aí não sabia eu que apesar dele não ter presenciado a história do kamikaze, ele ficou sabendo dessa história. Aí na hora que eu acabei de preencher aquela ficha lá no balcão, ele olhou pra mim, abriu um sorriso e disse: "Então Salles, a gente vai fazer assim no voo de hoje, ó. A gente vai decolar, nivelar, então começar a procurar, achar um navio e... pum!" Aí quando ele falou isso, eu fiquei calado por exatamente 4 segundos. Nos primeiros 2 segundos eu estava tentando entender o que ele tinha falado, até que eu me lembrei da história do kamikaze e percebi que ele ficou sabendo da história. Aí nos 2 segundos restantes eu estava tentando raciocinar qual ia ser a minha reação. Agora, senhores, vamos pensar por um instante. Se eu tivesse estressado naquele dia, ou se por algum motivo eu não levasse aquela piada dele na esportiva, eu podia ter falado algo como: "Olha, comandante, eu respeito o seu bom humor, etc. Mas evite fazer esse tipo de piadinha, porque não é uma boa ideia o pessoal associar a minha pessoa a essa palavra de piloto suicida, né? Ok?" Se eu tivesse falado isso, ele certamente ia respeitar a minha opinião, já que ele era um profissional excelente, mas de qualquer modo ia ficar no ar aquele ambiente chato e etc, né? Mas quem me conhece sabe que não foi essa a minha reação. Quando caiu a ficha que aquilo era uma piada, minha reação foi a seguinte: eu nunca ri tanto naquele aeroclube. O melhor. Eu cheguei até a me apoiar nele de tanto rir, parecia um maluco lá no aeroclube. E depois desse dia, sempre que ele me via ali no aeroclube, ele fazia questão de ir lá e me cumprimentar falando: "E aí, kamikaze, tudo bom?" E eu realmente nunca me ofendi com aquilo, eu sempre levava na brincadeira. E outra coisa bacana dessa atitude dele é que mesmo ele sabendo que eu não me ofendia com aquilo, sempre que ele me cumprimentava ele fazia questão de perguntar: "Oh, você não se ofende com isso não, né? Porque senão pode falar que eu paro, eu entendo." Mas eu realmente sempre considerava aquilo uma brincadeira de amigo. E infelizmente, como o que é bom não dura, ele ficou dando aula lá no aeroclube somente por uns 4 meses, enquanto ele esperava uma vaga para uma linha aérea. Essa história já faz quase 2 anos, hoje ele nem deve se lembrar mais disso. Mas eu sempre fico feliz quando eu vejo ele aí nas redes sociais postando fotos mostrando que ele está crescendo na carreira de piloto. E justamente por naquele dia, durante aqueles 2 segundos, eu ter decidido levar aquela brincadeira com bom humor, isso é o principal motivo por até hoje eu não considerar ele simplesmente como um instrutor. Eu considero ele como um grande amigo bem-humorado que eu tive durante aqueles 4 meses. Mas é importante ressaltar o seguinte: você tem sim que ter bom humor. Mas cuidado, não vai pensar que todo mundo é tão bem-humorado quanto você é. Então tente conhecer a pessoa bem antes de você dizer certos tipos de coisas, porque nem sempre esse seu outro amigo vai ser um Alexandre Salles que vai cair de rir se apoiando em você.
Então, senhores, resumindo, o aviador tem sim que ser uma pessoa séria, mas em certos momentos, como dessa história, tem que se guiar não somente pelo significado das palavras, mas também pela intenção da pessoa que está falando aquilo, porque isso vai fazer a diferença entre você conseguir uma má lembrança que você quer esquecer e uma história engraçada que você vai gostar tanto a ponto de contar ela para centenas de amigos seus na aviação. E aí, Kamikaze, tudo bom? Tudo Oscar, autorizado pelo 14, vento 1, 10 0,